presidente, nobres colegas. Quero aproveitar o gancho do assunto trazido pelo vereador Rafael Bueno e dizer que, nesse mês, estarei apresentando diversos projetos de lei, proposições à nossa cidade. Um deles é sobre justamente a visibilidade do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. O vereador Cláudio Libardi antes trouxe alguns dados e eu queria compartilhar alguns aqui com vocês que, olhando o censo da nossa cidade, fiquei preocupada, porque a gente acredita muitas vezes que as pessoas têm acesso à educação, ensino fundamental, ensino médio, mas tem muita gente que ainda não concluiu os estudos, porque nós sabemos, né, se a gente for olhar para os nossos pais, para os nossos avós, muitos deles, pelo menos os meus pais, não concluíram o ensino regular, o ensino básico, porque tiveram que trabalhar, porque tiveram que ajudar a família, porque tiveram que sustentar os filhos. E assim segue a situação de muitas pessoas adultas na nossa cidade. Então, segundo os dados do IBGE de 2022, Caxias do Sul ocupa a 37ª posição no ranking nacional de alfabetização, com 98,36% da população local alfabetizada. Segundo o censo, 83.357 pessoas no município não têm instrução ou têm o ensino fundamental incompleto, o equivalente a 22,67% dos habitantes de Caxias. Já com o ensino fundamental e médio completos, os dados apontam que 66.114 pessoas concluíram estas etapas, equivalente a 17,97% da população. Então, nem 18% da nossa população, claro que aí entram os jovens, as crianças, enfim, concluíram o ensino médio. Nós precisamos refletir. Eu lembro que quando eu tive experiência profissional como assistente social, me surpreendi porque não sabia que o analfabetismo ainda era muito presente na nossa realidade. Muitas pessoas, familiares das crianças que tinham vulnerabilidade social, mal sabiam escrever o seu nome. Me lembro quando eu era estagiária da Secretaria Municipal de Habitação, chegou uma senhora para fazer o seu cadastro habitacional e ela teve que registrar a sua assinatura com o seu polegar direito, porque ela não sabia nem escrever o seu nome. Portanto, é uma realidade que ainda atinge o nosso município, por isso que vou propor aqui um projeto de lei para dar visibilidade, para que a gente fale mais, para que tenham mais oportunidades em relação à educação de jovens e adultos na nossa cidade. Seu à parte, vereador Libardi. Muito obrigado pela gentileza, vereadora Andressa. A última manifestação minha nessa casa, antes da minha licença, foi sobre o Estado. Conversei com o vereador Lucas, ele havia se manifestado acerca do tamanho do Estado, e eu reafirmo isso, porque se falta educação na ponta, falta investimento público e falta Estado. Quem vem do interior, como a minha família vem, minha avó não teve acesso à educação porque não existia investimento público que propiciasse a educação a ela. O vereador Santo Fantinel sabe disso. Se não é o Estado para chegar com uma professora no Sebastopol, vereador Lucas, onde não tem banheiro e tem um quadro negro, onde uma professora tem que lecionar para as crianças, para ensinar elas a falar em português, antes de ensinar para elas escrever em português, e nas comunidades mais distantes, nem português elas falam ainda, vereador Edson. São realidades que a gente tem que enfrentar. Então a gente tem que conversar sobre o que a gente pensa de Estado, vereador Andressa, porque o que eu penso é que o Estado tem que ser, na sua essência, um investimento público alto em educação, para garantir dignidade. Que pode ser que as crianças não utilizem a integralidade do acesso que elas tiveram, né? Quando se está no 3º ano, no 2º ano do ensino médio, fica se perguntando por que aprender química, por que aprender física. Se aprende para ter desenvolvimento cognitivo, mas mais do que qualquer coisa, para ter acesso à dignidade. Educação é libertadora e dá dignidade. Não é possível que a gente entregue ainda 45%, 46% do orçamento público para os banqueiros e invista 20% na educação pública. Obrigado. Sua parte, vereadora Daiane. Vereadora Andressa, na parte da questão do EJA, eu queria deixar registrado, né, que junto ao Cined tinha uma proposta bem interessante de salas lá para a questão do EJA, inclusive durante o dia, para possíveis atendimentos enquanto os pais iam para o atendimento do Cined, né, dos filhos autistas, também tivesse o EJA e o EJA em geral também. Infelizmente, foi entregue a situação da Secretaria da Saúde e a gente não viu proposta nesse sentido da Secretaria de Educação para ampliar a questão do EJA na nossa cidade. Era isso, obrigada. Obrigada, vereadora Daiane, vereador Libardi, é exatamente isso. Nosso Estado precisa se responsabilizar e aqui concordar com Nelson Mandela e vários
vários pensadores da educação que a educação é a arma mais poderosa assim que a gente pode utilizar para mudar o mundo, e nós precisamos fazer com que o Estado cumpra o seu papel de levar a educação para mais perto das pessoas. E para finalizar, senhor presidente, grande dia, que a justiça seja feita no nosso país. PGR pediu a condenação ao STF do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele seja punido pelos seus crimes à nossa nação e que a justiça seja feita de fato, porque o povo brasileiro está cansado de impunidade. Então, nós queremos ver a justiça sendo feita. Trump impôs um tarifaço ao nosso país como uma forma de tentar nos pressionar para que a gente faça aquilo que é melhor para os Estados Unidos e não para o Brasil. E nós sabemos que patriota mesmo é quem defende o nosso país. Então, clamamos por justiça e hoje é um grande dia para todos os patriotas do nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Daniel Santos.